família. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos abrir suas Bíblias em Marcos 8. Marcos 8, do versículo 22 ao 26. Marcos 8, versículos 22 ao 26. Amém? E diz: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe a saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém. Essa cegueira aqui nós estamos colocando no sentido: ele está vindo. Nós entendemos como uma cegueira as pessoas que estão no mundo, que não conhecem Jesus ainda. Essa é a cegueira que eu quero colocar aqui para vocês. Amém? Então, quando eles falam, eles estavam chegando e pegou o quê? O cego pela mão. E vai trazendo ele para onde? Para perto de Jesus. O que tipifica isso? Você pegar uma pessoa pela mão e trazer para Jesus? Significa o quê? Ganhar. Você está ganhando essa alma. Você está trazendo essa alma para Jesus. Entenderam? Pegar essa pessoa pela mão. Ele pegou o cego pela mão, aquele que estava no mundo, e trazer na presença do nosso Jesus. E o cego que já começa a ter uma experiência junto com Jesus. E o que Jesus faz? Jesus pega ele também pela mão e leva ele para fora da aldeia. Leva para fora do mundo. Tira ele do mundo. Fala assim: venha comigo. Leva essa pessoa. O que Jesus está fazendo? Ele está consolidando a igreja. Você ganha, depois você consolida. Você traz essa pessoa para perto de você e para perto da igreja, o corpo de Cristo. Jesus foi falar: vem comigo. E vai tratando, vai trabalhando, vai conversando, vai ministrando essa pessoa. Então essa é uma experiência que ele já estava tendo com o nosso Senhor. Amém? E o que acontece? Jesus chega, olha para ele e se comove com a situação dessa pessoa. Porque todos nós nos comovemos, porque hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, não é verdade? Hoje nós temos a convicção da nossa salvação. Hoje nós sabemos de onde Jesus nos tirou. E Jesus olha para aquele homem cego, entregue nas mãos do mundo, entregue nas mãos do inimigo, entregue nas mãos do pecado, sem ter o entendimento do caminho da verdade, sem ter entendimento qual seria realmente o propósito de Deus para a sua vida. Ele não sabia, ele estava na cegueira. Aí Jesus vai e olha para ele, pega ele, e o que ele faz? Eita, coisa boa, né?
Ó, vai lá, está na terra, ele faz o quê? Ele cospe no chão. E vai lá, pega a terra e faz um lodo gostoso aqui, ó. Bem melequento assim. Faz um chocolate, um puxa-puxa, vai, gente. Vamos pensar numa coisa mais gostosa, né? Entendeu? Pegou aquele lodo e o que ele faz? Paf! Taca no olho. Glória a Deus. A questão é, ele não estava pedindo para Jesus, ei, eu preciso de socorro, não preciso de ajuda. Não estava pedindo, não. Porque as pessoas que estão no mundo, eles não têm consciência do que significa o caminho do nosso Senhor. As pessoas que estão no mundo, eles têm um entendimento que isso aqui é uma religião. Que a igreja, o cristianismo é uma religião. O cristianismo não é religião. Cristianismo significa o quê? Propósito de vida de salvação para os perdidos. É um propósito que nós entendemos aonde nós vamos estar na eternidade, se é na vida ou se na morte. Há uma diferenciação. E Jesus foi lá e ministrou sobre a vida dele. Você sabe o que significa saliva? Da onde sai a saliva? E quem é que ministrou a saliva nessa pessoa? Jesus. Então, a saliva saiu da onde? E a boca significa saindo o quê? A palavra. Palavra viva e eficaz do nosso Senhor Jesus. Então é esse processo, quando Jesus toma esse cego para ti e vai ministrando. Esse é o processo da noiva dessa igreja. Nós trazemos as almas que nunca conheceram Jesus, nós vamos lá, ganhamos. Quando nós falamos, nós ganhamos, não. É uma maneira de falar que quem ganha é o Espírito Santo de Deus, chega e traz. Mas nós falamos no sentido figurado de falar, vamos lá, ganhar. E vamos trazer, vamos consolidar. E ao mesmo tempo que Jesus estava fazendo aqui, quando ele está ali, ministrando a saliva no seu olho, ele está discipulando. Discipulando significa o quê? Você trazer para perto. Você começar a trazer os ensinamentos, trazendo as verdades que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Palavra de vida, palavra que vem nos transformando, palavra que chega e vem nos transbordando da presença de Deus. É a palavra que chega e faz a diferença nesse mundo que nós estamos vendo, que está indo, infelizmente, para a calamidade. Mas nós somos a luz desse mundo. Jesus é a luz desse mundo. Jesus vem e traz a palavra, vai discipulando esse cego. E quando ele chega e pergunta, você está enxergando? Ele chega e fala, estou enxergando mais ou menos. Estou vendo uns vultos, mas parece como se fossem árvores. O que significa? Homens totalmente disformes, não tinha uma forma, totalmente nítida. Mas eu estou enxergando mais ou menos. Mas esse é o processo de todas as pessoas que vêm do mundo. Eles não têm entendimento. Você vai ministrando a palavra, mas ele consegue absorver o quê? Nem a metade eles conseguem absorver. Nem a metade. Então quando fala, eles têm entendimento daquilo que você fala? Não. Mas um pouco eles têm. Mas essa é a caminhada com o nosso Senhor Jesus. Está cheio de pecado? Continua. Está cheio de encruados? Sim. Vícios, tudo mais? Tá. Muitas coisas. Mas é a caminhada. Aonde que vamos estar? Trazendo discipulado. E quando nós falamos encontro é? O encontro é? Aí vai, Jesus passa, esse cego no encontro. Eita, coisa boa, né? Aí ele chega, sai todo motivado de lá, aleluiado, cheio da presença de Deus. E o seu caráter? Já começou a mudar e muito, porque ele esteve na presença de Deus. 3 dias sobrenaturais na presença de Deus. E foi um trabalhar. Então muitas coisas ele viu que estava
fora do caminho do nosso Senhor Jesus. E foi sendo trabalhado. Aí ele sai do encontro, maravilhado. Eita, coisa boa. E vamos andando. Aí o que acontece? O próximo passo é passar pelo CTO, Centro de Treinamento Obreiros, a nossa escola. Para o quê? Para vocês terem o quê? Uma substância, vocês mastigarem, comerem, aonde vão chegar e vão te dar alimentos sólidos, alimentos que vão chegar e vão te transformando. Aí o que Jesus fez? Foi lá, não está enxergando, vai lá de novo e a pé. O que aconteceu com esse homem? Ele volta enxergando. Esse homem volta enxergando, igreja. Enxergando. E sabe o que significa isso quando você volta enxergando? Você começa a conhecer as verdades que Jesus está dando nesta Bíblia, na palavra do Senhor. Você começa a abrir o seu entendimento, a sua cegueira espiritual. É espiritual, você não tem entendimento. A partir do momento que você conhece o Espírito Santo de Deus, Ele vai chegar e te ensinar as Escrituras do Senhor. Você não vai mais ler como um livro histórico, como o mundo o lê. Você vai ler o quê? A preciosa palavra de Deus, que te muda, que te transforma. E Jesus faz o quê? Ele vê o rapaz totalmente transformado, conseguindo enxergar, tendo entendimento daquilo que são as verdades do Senhor. Ele já entende que o seu caráter já começou a mudar. Ele viu tantas coisas que você fez de errado. Ele começa a entender. Aí praticamente, ele já entendeu o propósito de Deus. Mas aí quando Jesus vê, discipulando, passou pelo encontro. Beleza. Chegou, foi trabalhado. Passou por todas as dificuldades. Mas ele não desistiu. Ele continuou. Falou assim, não, Senhor, eu quero essa cura. E onde Jesus chegou, e eu trouxe a cura total a esse cego. Então é embasado nisso que Jesus fala. Bem, você está vendo? Você estava cheio de maus hábitos. Hoje, você já está sendo tratado. Não quer dizer que ele já está santo. Que todos nós que estamos na igreja, nós estamos no processo de santificação. Em todo o tempo. Então nós olhamos para as pessoas. Defeito, defeito, defeitos. Temos e muitos. Mas tínhamos muito mais antes de entrarmos na presença do Senhor. Antes dele nos resgatar. Então hoje nós entendemos qual é o propósito do nosso Senhor Jesus. Então entendemos as dificuldades que esse cego passou até chegar nas mãos do nosso Senhor. Amém? Passando por tudo isso, ele começa o quê? Ser trabalhado. Os dons espirituais começam a fluir em sua vida. Ele já está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Ele já está pronto? Praticamente. Agora você fala, todo mundo já está pronto? Não, ninguém está pronto 100%. Mas Deus não procura as pessoas prontas. Ele prepara. Aí o que Jesus fala? Que a dona Hortência fala, vai-te embora. Então, Jesus falou para ele, vai embora para sua casa. Mas recomendou que não entres na aldeia. Vá, pregue a palavra do Senhor. Vá fazer a ide. Ide significa o quê? Ide e pregai o evangelho a todos. A todas as nacionalidades. Vai e prega a verdade do nosso Senhor. Prega a minha verdade. Mas não volte para o mundo. Não se contamine com as coisas do mundo. Amém? Entendeu o processo desse cego? Ele foi ganho. Foi consolidado. Foi trabalhado, ele foi discipulado. E depois Jesus o enviou. Assim é a ide de cada um de nós.
Amém? E nós precisamos disso, igreja. Ter a convicção daquilo que Jesus tem colocado em nossos corações. Não ter o medo. Não deixar o espírito de intimidação chegar a tentar contra nós. O Espírito Santo vai falar, vai, fala do meu amor para essa pessoa. É tribulento, não importa se é tribulento. É dos tribulentos que Deus gosta, porque as pessoas são tribulentas, onde elas necessitam do socorro do nosso Senhor Jesus. E esses tribulentos, quando realmente se rendem a Jesus, gente, eita, é uma bomba atômica na mão do nosso Senhor Jesus, amém? E agora nós vamos para Marcos 10. Marcos 10, 46, 52. Marcos 10, versículos 46 a 52. E diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Bartimeu, o que ele estava fazendo? Mendigando. Aonde? Na beira de uma estrada. Aqui nessa representatividade, vou estar trazendo para vocês como as pessoas que um dia estiveram na casa do Senhor e hoje estão no mundo. Uma verdade triste, porque são numerosas as pessoas que estão nessa situação. Aqui que nós queremos colocar aqui na situação de Bartimeu, que ele, na realidade ele representa as pessoas tristes, as pessoas sem vida, pessoas machucadas, pessoas com ressentimentos, pessoas críticos, pessoas egoístas, aquelas pessoas religiosas, pessoas com coração duros que não são ensináveis, pessoas que não aceitam serem discipulados. Aqui mostra Bartimeu quando ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem vai falar isso? A pessoa do mundo fala isso? Fala. Não tem conhecimento, não tem entendimento, ele não vai falar. Então eu trago nesse sentido, quando Bartimeu está aqui, à beira da estrada, mendigando, numa situação tão caótica, é o que acontece com muitas pessoas que estão hoje lá fora. Sabe o que essas pessoas lá fora te falam? Não preciso de Jesus, já conheci. Vai chegar e falar uma palavra do Senhor para as pessoas que já... As pessoas no Brasil hoje estão falando de desigrejados, né? Desigrejados, as pessoas que hoje não estão na presença do Senhor. Vai trazer o Evangelho, vai chegar e trazer a palavra de salvação a elas. Sabe o que eles vão falar para você? Isso aí que você está fazendo eu já conheço, porque eu já fiz muito. Aí você pergunta, que bênção que você já fez muito. Então você é conhecedor da palavra, você conhece a verdade. Então que tal se chegar novamente na presença do Senhor? Aí eles começam a vomitar as coisas. Não, porque eu fazia parte
grupo tal, do ministério tal, porque chegou a acontecer isso, aconteceu. E começa a vomitar e você só ouvindo. Falei, sim, mas e aí? E Jesus, aonde entra nessa história? Você está falando das pessoas que muitas vezes te machucaram, pessoas que falaram mal de você, pessoas que você não gosta, que você tem ânsia até das pessoas e não quer ficar perto delas. Pessoas com defeitos, como todos nós, assim como você. Você está falando dessas pessoas. Mas e Jesus? Aí ele, tudo bem, Jesus eu adoro em casa. Hã? Em casa? Sozinho? Sem o corpo de Cristo? Quer dizer então que você se basta sozinho? Não, tem meu marido, tudo bem. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Jesus ainda tem um tempo para você. Jesus ainda tem um propósito para você. Esse ministério que você hoje não está, que você abortou, Jesus pode chegar e restaurar, mas basta você dar um passo à frente e dizer sim novamente a Jesus. E as pessoas chegam e falam, não quero. É triste que eu passei por isso, gente. Falei para isso para a pessoa e essa pessoa era um ministério de grupo de louvor. Só misericórdia, gente. Só misericórdia. Só sei que hoje está por aí, não sei nem aonde está. Mas eu sei que da última vez que eu vi, nós estávamos num home center. Eu vi essa pessoa, fui cumprimentar. Não fui eu. Eu vi a pessoa, fui abraçar e chorei, mas eu chorei, que nem eu consegui entender. Ela olhou para mim, nossa, por que você está chorando assim? Que isso? Eu não consegui me conter, mas não fui eu que chorei. Eu entendi quem estava chorando por ver aquela vida. Então eu sei que hoje nós entendemos que o Espírito Santo também tem chorado por muitas almas, por muitas vidas. O Espírito Santo tem chegado e tem tentado trazer essas pessoas. Tirar o quê? Essa venda espiritual que tem estado nessas vidas. Bartimeu era um desses. Só que tem uma situação aqui, igreja. Era a última vez que o Senhor Jesus estaria passando por Jericó. Ele estava a caminho de Jerusalém. Sabe a caminho de onde? Para a cruz. Já estava sendo preparado. Então era a última oportunidade que Bartimeu tinha de buscar o Senhor Jesus. E ele ouviu tudo aquele murmurado, assim, o pessoal falando, Jesus está passando, opa, ei, ele começa a gritar. Sabe quando você clamar, você gritar e chorar com desespero? Ei, chamar Jesus. Assim, dá uma chance para mim. O que acontece? Sempre quando existe pessoas que querem novamente se reconciliar com Jesus, começam a vir obstáculos, situações acontecendo. E vem a multidão, fala, cala a boca! Para de chegar a importunar, não é assim? Você quer se chegar a Jesus novamente? Chega visitando na sua casa, é parente, é amigo, te chama para sair. Chega a falar, aí cara, não vai não, que igreja não, que isso? Você vai voltar de novo? Você lembra daquela uma outra igreja que fizeram com você? Vai ser a mesma coisa. Cuidado com aqueles que vocês andam. Cuidado com as vozes que vocês ouvem. Cuidado com os conselhos. Conselhos que te afastam da presença de Deus. Que conselho é esse? É de Deus? Bartimeu chegou e tentou. Mas a multidão abafava ele. Fala, não vai não. Não vem não. Não deixa ele perder tempo lá. Tem muitas outras coisas para fazer e nós também. Mas Bartimeu não se intimidou. Ele continua a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me socorre, olha para mim. Me tira desse lodo, me tira desse abismo. Eu quero me reconciliar contigo. Me tira, Jesus. E ele clama. Jesus olha, se compadece. Ele fala, traz ele aqui.
na hora que chega e fala, traz. Ele não pensou duas vezes. Tirou a sua capa e falou, levantou, falou, eu estou aqui, eu quero cura. Jesus vai e toca nele, traz a cura sobre essa vida, restaura essa vida. Igreja muitas vezes pode te machucar, mas a igreja significa o quê? O lugar onde Deus vai trabalhar com cada um de nós. Vai sempre trabalhar com os diferentes e com os iguais também. Porque com os iguais você se bate mais ainda, porque é muito igual demais. Sabe que as pessoas mandam na truculenta? Manda, quer só mandar? Aí dois mandão é igual. Aí ó, vai ficar só se bicando, né? Mas é onde Deus vai trabalhar. Igreja é um local de nos consertar, tratar conosco. Amém? E Bartimeu fala, eu quero igreja, eu quero o corpo de Cristo, eu quero estar na presença do Senhor junto com os meus irmãos, eu quero aquela muvuca, esse local abençoado, sabe, entrar na presença de Deus junto com os irmãos, é isso que eu quero. E Bartimeu foi atrás. Oh, glória a Deus. Aí o que Jesus fala? Eita, vai, a tua fé te salvou. Jesus tira a sua capa de religiosidade. Muitos estão lá fora, religiosos. Não querem ser tratados, porque acham que conhecem a palavra de Deus acima. Quem prega aqui? É verdade ou mentira? Verdade. Mas também é verdade que muitos conhecem muito mais do que quem prega aqui também. Mas quem coloca aqui não somos nós, homens, é Ele. Ele coloca sempre os improváveis, sempre aqueles que acham, Deus, mas eu não sei falar direito. Não tem problema, não é você que vai falar, é o Espírito Santo de Deus que vai chegar aqui, ministrar a vida das pessoas, vai trazer a palavra do Senhor. Não somos nós somos vasos sendo trabalhados pelo nosso Senhor, amém? Então Ele troca, tira essa capa de religiosidade e coloca o quê? Vestes novas, vestes novas, vestes puras, que te traz o quê? A intimidade da presença do nosso Senhor, amém? Na terceira, em João 9, do 1 ao 7, o terceiro cego. João 9, 1 ao 7, que diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Isso aqui que é o terceiro cego aqui, ele mostra o quê? Um homem que já está dentro da igreja. Ok? Pessoas que já estão hoje caminhando com o Senhor Jesus, já foram salvos, já passou todo o processo, ok, da caminhada. E hoje estão na caminhada com o nosso Senhor. Mas o que acontece aqui? Muitas das vezes existem pessoas que não conseguem entender aquilo que você está falando. Não conseguem entender as verdades espirituais. A mente fica divagando, pensamento longe, fica bocejando, dorme, não consegue ficar no culto, sai
Não estou falando quem está indo precisando no banheiro, gente. Não é isso. Pessoas que vai lá fora e fica horas e não quer entrar no culto. Fala assim, gente, o que está acontecendo? É normal? É normal, igreja? É normal. Não é normal. Então temos que entender que existem as coisas espirituais acontecendo. Muitas vezes a gente fala assim, não, porque a pessoa está cansada, porque não sei o quê. Existe sim o cansaço físico, isso existe. Mas existe aquilo que são as partes espirituais, que não permitem vocês conseguirem entender as verdades. Amém? Então Jesus chegou e falou assim, o discípulo dele perguntou, se ele está cego, quem é que pecou? Foi ele ou foi os pais? Por que eles não conseguem entender o que a gente fala? Não conseguem entender a palavra de Deus? Jesus fala, nem o pai nem ele. Mas na verdade está acontecendo tudo isso para que o nome do nosso Senhor Jesus fosse glorificado. Sabe por quê? Uma das situações aqui, que aqui fala, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que ele está querendo falar aqui, gente? Que há as chamadas. Jesus tem chamado muitas pessoas. Mas as pessoas têm vindo? Poucos têm ouvido o chamado de Deus. Poucos têm ouvido a chamada que Jesus tem liberado. Por quê? Medo de responsabilidade. Porque sabem que a partir do momento que Jesus te traz e fala, ei, eu tenho um chamado para você. Vem. Você chega, eu não. Espera lá. Se eu vou obedecer Ele, eu vou ter que chegar e começar a servir ao Senhor, fazer as coisas. Ah, não. Começa a pensar, fala, não quero. É, isso mesmo. Sabe por quê? Quando fala, muitos são chamados para grandes coisas, não são para pequenas coisas. Aí você fala, mas eu estou sentadinha aqui, eu não faço nada ali. Tá, mas quantas almas você tem trazido para a igreja? Quantas almas você tem chegado, desbancado o inferno? Quantas almas? Então, muitas vezes, não há necessidade de você estar aqui, na frente, pregando, ministrando louvor, adoração. Mas tem muito mais outros trabalhos internos, que são muito mais importantes. Porque a igreja está de pé, porque há um conjunto de pessoas que têm aqui trazido a administração da igreja, dando retaguarda para que a igreja do Senhor funcione. Tem muitos ministérios, igreja, para serem ocupados, que não têm ocupação. Está esperando. Quem? Os chamados. Porque a maioria das pessoas quando fala, tem um chamado. Eu já vi tanta gente falar, você tem um chamado, mas está fazendo o quê? Não está fazendo nada. Só fala, eu tenho um chamado. Só que quando tem uma chamada, quando tem um chamado, não é só chamado, chamou e ficou, não. A chamada é o começo, é o início. Porque depois do chamado, vem o quê? Trabalho. Você tem que pôr a mão na massa. Você tem que trabalhar. Muitos não querem trabalhar. É a verdade ou não é? E depois do trabalho vem o quê? Sacrifício, igreja. Puxa, eu fiz zangueô, eu tenho que ir lá fazer um negócio na igreja, poxa. Vou ficar até 1 da manhã, não vou dormir direito. É assim. Vou ter que sacrificar o meu domingo. Mas e a minha família? O que eu percebo que muitas vezes a desculpa sempre é a família. É verdade? Essa desculpa é uma verdade? Porque quando você tem que fazer zangueô, tem que fazer hora extra, você sacrifica até o seu domingo para trabalhar, para ganhar. E a sua família? Sua família ficou em casa sem você. Que legal, né? Aí você chega e dá desculpa de chegar e falar, não, olha, eu não vou poder ir para a igreja por causa da minha família. Traz a família.
Porque a partir do momento que você começa a ouvir a palavra do Senhor, você será edificado com o corpo de Cristo. Não é sozinho, é com o corpo de Cristo. Que Jesus vem buscar a igreja. Não vem buscar um indivíduo, é a igreja, é a noiva, o corpo de Cristo. É a unidade. Então precisamos ficar atentos quando as pessoas vêm com essas desculpas. Gente, estamos nos últimos tempos. O mundo está desabando. Estamos vendo com os olhos claros. Não chegou tão forte aqui no Nihon ainda. Mas o que está acontecendo no Brasil, misericórdia, gente. As coisas que são as coisas corretas estão dizendo que está errado. As coisas que são incorretas dizem que são as coisas boas. Bandidos estão na rua. Pessoas de boa índole estão presos. Isso é abominável. E quantos de nós vamos ficar esperando a chamada do Senhor? Não, as dificuldades. Que dificuldade! Ainda podemos ouvir a